Mas eu quero louvar a Deus, parece que a igreja de Itaquera já cresceu, né? Tem bastante jovens lá, eu estive no acampamento com eles. E foi um tempo muito precioso, cheio de vida. Tenho certeza que os jovens todos na nossa igreja foram marcados e vocês vão perceber isso na vida deles. Vamos voltar com a bagagem cheia de coisa boa, cheia de coisas, cheia de expectativas em Deus, porque o Senhor tem feito coisas poderosas no meio deles ali. Amém? Você que investiu para que um jovem estivesse lá, tenha certeza que você investiu na eternidade. Você não investiu em coisas naturais. Glória a Deus, porque o Senhor tem feito e tem usado a nossa vida e a sua vida para que outros possam ser abençoados. E eu tenho certeza que nós vamos colher fruto disso nesse tempo lá. Semana passada eu compartilhei uma palavra com os irmãos que falava sobre o quê? Oração, né? Qual era o texto? Lucas, capítulo... Olha aí, você não passando na prova, não passando no teste. Eu pelo menos esperava que um líder de célula me falasse, né? Que ele compartilhou a palavra. Estou brincando. Lucas capítulo 12. E eu quero compartilhar um texto de Lucas capítulo 18 hoje. Ainda falando sobre esse assunto que tem sido tão precioso para mim. Eu tenho recebido muito de Deus. Quero ler com você o texto de Lucas 18, dos versículos 1 até o versículo 8. Se vocês puderem ler, para me ajudar, bem forte, bem intenso e com as pausas na hora das vírgulas. Aleluia. Vamos lá? 1, 2, 3. Diz... Achará fé na terra? Isto é uma pergunta. Glória a Deus. Oração é o fôlego da alma. Oração é o escape de uma alma asfixiada. Você já viu alguém asfixiado? Uma pessoa que morre afogada, morre por asfixia. Asfixia. Essa palavra é difícil de falar, hein? Trava a língua completamente. Por que eu fui inventar de falar essa palavra, né? Mas quando você se sente sufocado, se você está num ambiente, nas câmaras de gás, acho que no Holocausto era mais ou menos nessa pegada. Tudo fechava, aquele gás dentro daquilo, as pessoas presas, né? Então, quando você fica... Alguém já ficou preso dentro de elevador? Aqui é horrível, né? Você fica imaginando, você aperta lá para ir no quinto, você quer que chegue logo, né? Mas às vezes acontece do elevador dar pane, parar e dar aquela sensação de... Tem gente que tem claustrofobia. A oração é o que te liberta. Essa asfixia, esse desespero é angustioso. E a alma às vezes está sentindo isso. A alma do homem às vezes sente essa sensação, experimenta desse sentimento. E a oração te faz liberar. Oração é o exercício de fé e a expressão da confiança daquele que confia no caráter de Deus. Quando você ora com fé, você expressa confiança no caráter de Deus. E oração é meio de graça. Pela oração você experimenta a graça de Deus. Pela oração você se relaciona com Deus e experimenta a completude da sua graça. Deus supre as nossas necessidades também através da oração. E coisas que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos.
situações em que nós não poderíamos fazer nada que pudesse aliviar o nosso sofrimento. Através do relacionamento com Deus, em oração, nós somos aliviados e o nosso sofrimento é aliviado por conta disso. Quantos já experimentaram isso? Digam amém. Então eu quero falar com vocês sobre essa parábola que Jesus ensinou aí no texto de Lucas, capítulo 18. Ele falou sobre o ensino de Jesus nesta parábola, um ensino claro e explícito sobre como orar. Sobre como orar sempre, oração sem esmorecer. Mais do que orar, uma oração sem nunca esmorecer. O esmorecer aí no original, o primeiro versículo diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diga comigo, nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Esmorecer aí fala de nunca se sentir esgotado. De orar completamente e não sentir esgotado na tarefa de orar. Isso nos fala de uma capacidade de perseverar na súplica e na oração. E a gente sabe que a vida de oração é constantemente atacada. A nossa vida de oração é constantemente atacada. Não só por Satanás, mas também pela vida e os seus afazeres. A gente vive constantemente sofrendo ataques para que não oremos. Se tem uma coisa que é muito fácil e comum, é a gente abdicar do tempo de oração para qualquer outra atividade. É ou não é? Eu estou falando alguma bobagem aqui. A gente às vezes acha que o tempo de orar, às vezes é uma perda de tempo. Você tem tanta coisa para fazer e aí você não dá tempo de orar. E aí você esquece de que a oração é o meio de que Deus vai aliviar o peso. Eu, uma vez, compartilhando com um discípulo num discipulado, a gente chegou no discipulado e fomos orar. Naquele dia eu falei, vamos orar sem fazer nada hoje? Vamos orar antes de conversar qualquer coisa, vamos buscar a presença de Deus. Nós passamos uns 30 minutos orando juntos. E quando terminou, ele falou assim, nossa, como oração tira o peso, né? Eu estava tão pesado hoje, eu estava tão estressado, eu estava tão preocupado com algumas coisas, acho que eu não preciso nem mais conversar, posso ir embora. Aleluia, economizou um tempo maravilhoso. Isso é bênção, isso é de Deus. A oração faz essas coisas que a gente não consegue explicar. É como Jesus disse nos evangelhos, né? Se alguém está cansado, se alguém tem fadiga, se alguém está com a alma sofrida, vinde a mim, porque eu vos darei descanso para a alma. Porque, aí ele continua e diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse isso? Foi Jesus. Como é que você vai até o Senhor? Como é que você se conecta com o Pai? Através de Cristo. Então, quando você vai a Cristo, você está se conectando com o Pai. Quando você vai a Cristo em oração, você que se conecta com o Pai e alivia. O fardo leve, sabe? Se você está com um fardo pesado nas costas, se o fardo está difícil de carregar, eu quero contar uma boa notícia para você hoje. Você pode, através dessa relação íntima com Deus, pela oração, aliviar o fardo e dividir com o Senhor. E Ele vai carregar o fardo com você e você vai ter uma vida mais leve. Deus quer que nós tenhamos uma vida mais leve. E Ele trouxe você aqui, nessa noite, para ouvir isso de mim, que Ele tem uma vida mais leve para você viver. Aleluia. A vida cristã não é uma vida para ficar sofrendo. Nós não fomos chamados por Deus para ficar pesado e andando moribundo pelo canto, achando que tudo é difícil, que nada vai dar certo e que as coisas não vão acontecer. Não. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Um dia eu ouvi essa verdade e eu compartilhei o meu jugo com o Senhor. Ou melhor, deixei o meu de lado e tomei o dele, porque o dele é leve, o jugo dele é suave. E quando você toma uma multa? Você fala, não, estava com pressa. Não, era depois das 10, eu não posso ficar parado nesse farol aqui. Isso é racionalização. Não, eu estava atrasado para o culto. O André encheu minhas paciências, porque eu ia chegar atrasado de novo. Então, passei uns 15 farol vermelhos. De Itaquera aqui, então tem farol. Você que passou um farol vermelho hoje deve estar acusado agora nesse momento, né? Mas se livra do peso. Sabe o que nós não podemos fazer? É racionalizar. Não fica pensando. E não fica procurando justificativo para o que não tem justificativo. Então, porque o pensamento humano é assim, é muito difícil do homem e da mulher admitir os seus erros. Quantos estão comigo e concordam comigo? Digam amém. Mas veja que a gente está diante de uma parábola. E Jesus faz algo, fala algo, descreve esse homem, admitindo para si mesmo que ele não teme a Deus e não respeita homem algum. Não faz sentido nenhum para ele viver
para a glória de Deus. Não faz sentido nenhum para esse juiz respeitar as pessoas. Não estou nem aí para as pessoas, não exerço minha profissão pensando na compaixão com o próximo. Que se danem as viúvas, que se danem os pobres, que se danem os injustiçados. Eu não estou aqui para respeitar ninguém. Eu não temo a Deus e não estou preocupado com nada disso. Pensou um juiz assim? Era esse juiz que Jesus estava falando. Se tivesse um juiz assim no nosso tempo, pedrada nele. É ou não é? Se você souber de um juiz assim, você vai ficar indignado. E aí ele continua. Todavia, no versículo 5. Como esta viúva me importuna. Quem que está falando isso? O juiz. O juiz da parábola que Jesus contava. Julgarei a sua causa para não suceder que venha por fim e venha molestar-me. Olha só. Se tratava de uma mulher insistente, que enchia as paciências e que tinha certeza que a sua causa era justa. Então ela azucrinou a vida desse juiz até ele falar, tá bom, eu vou atender essa mulher para ela parar de me azucrinar as ideias. Azucrinar? Tudo bem? Do dicionário, azucrines, eu não sei nem o significado de azucrinar, mas eu sei que azucrinar enche as paciências. Eu falei para os irmãos de manhã, eu falei, essa é uma palavra que eu ouvi muito da minha mãe. Você está me azucrinando as ideias. Porque ela aprendeu isso com a minha avó, que é a mãe dela. E hoje minha mãe, perto dos 60 anos, tem hora que parece que baixou minha avó lá em casa, ou na minha... Porque ela falando é igualzinha. Ai, esse menino me azucrina as ideias. Falou muitas vezes isso do Felipe. Opa, falei sem querer. Azucrina, azucrina. E essa mulher, essa viúva, azucrinou as ideias desse juiz ao ponto dele dizer, é isso aí. Todavia, como essa viúva me importuna, está me enchendo os pacovar, essa é outra, né? Julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha de novo a molestar-me. Ou seja, ela está me enchendo tanto que eu vou ouvir o que ela tem para dizer. Meu Deus do céu. Em outras palavras, para essa mulher parar de encher as paciências e azucrinar, ele ia julgar a causa dela. Perceba uma coisa, a motivação não tem nada a ver com ela. Não tem a ver com, eu preciso fazer o bem. Não tem a ver com a necessidade que ela tinha. Tem a ver comigo mesmo, eu não aguento mais ser azucrinado. Era isso que ele estava pensando, eu não aguento mais essa petição, essa coisa chata na minha orelha. Por isso eu vou fazer alguma coisa. Então ele mexe na agenda pessoal dele e fala, eu vou atender essa mulher. E aí Jesus para de falar do juiz e continua a conversa com os discípulos e vem para o versículo 6 e diz assim, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Considerai aqui do original significa ouça bem com atenção. Preste atenção naquilo que eu estou mostrando para você que é a atitude desse homem. Jesus aqui diz, ouçam com os ouvidos de ouvir. Presta bem atenção no que ele acabou de dizer. Não teme a Deus, não respeita ninguém. E para se livrar de uma chata, na sua ótica, obviamente, ele vai fazer o seu trabalho. Pensem na relação desses dois personagens. Um juiz maligno e uma mulher necessitada, uma viúva, que consegue extrair de um homem perverso alguma coisa boa. Um homem que não estava nem aí para ninguém, uma viúva necessitada consegue extrair alguma coisa boa dele. E aí o Senhor Jesus continua no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Percebeu a revelação? Olha só o que Jesus está dizendo. Ele apresenta Deus como a antítese completa daquele juiz. Deus é diferente. Aquele juiz que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é perverso, ele é iníquo. Ele não ama as pessoas e nem considera o que Deus tem para dizer para ele. Mas Deus é completamente diferente desse juiz. Se aquela pobre mulher pôde extrair algo bom de um crápula, de um canalha, de um sem coração, de um homem que não tinha piedade das pessoas, imagina nós que temos um Deus que julga as nossas causas e que é o oposto completo daquele homem no seu caráter. Uau, que coisa preciosa! É da natureza de Deus agir de modo justo, porque a Bíblia nos apresenta Deus desta maneira. É de senso comum, na palavra de Deus, que o agir de Deus é algo bom, justo, de fidelidade,
de amor, de expressão de graça. Aquele que rege o universo, no qual nós estamos nas mãos dele, é apresentado aqui como alguém que é limitado pelo seu próprio caráter. Por que ele é limitado pelo seu próprio caráter? Porque ele não pode agir em desacordo com quem ele é. Ele não desonra o seu nome. Portanto, ele não vai negar o pedido de um escolhido. Não fará Deus justiça aos teus escolhidos. Oh, irmãos, Jesus ele nos leva a conhecer o universo que é concebido por um ser justo. Por um ser íntegro, que tem um povo e que ama esse povo, que é um povo escolhido. Deus ouve o seu povo, porque ele é escolhido mesmo antes da fundação do mundo. Deus não te escolheu no ventre da tua mãe, Deus escolheu antes de formar você. A Bíblia fala em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7, nós fomos escolhidos mesmo antes da fundação do mundo. Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele nos escolheu. Negaria Deus, não faria Deus justiça àquele que Ele escolheu. Uau, olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Irmãos, Ele está dando um ensinamento muito forte sobre orar, mas também Ele mexe com as emoções. O Senhor mexe com as nossas emoções. Por quê? Porque Ele descreve um Deus contemplando o seu povo escolhido, que clama de dia e de noite, e se torna ainda assim, ainda cada vez mais irresistivelmente, aleluia, alvo do amor de Deus. Nós somos alvo dos afetos mais profundos de Deus, das afeições de amor do nosso Deus. E não tem como não ser ouvido quando você está nesta condição. O texto que eu li na pregação da semana passada, do capítulo 12 de Lucas, tem uma parte que fala assim: nós que somos maus, não daríamos coisas ruins para os nossos filhos, quanto mais Deus. Se o teu filho te pede pão, você vai dar pedra? Se o teu filho te pede um ovo, você vai dar um escorpião? Se o teu filho te pede peixe, você vai dar uma cobra? Jamais. Filho mexe com a gente. Filho deixa a gente completamente constrangido de amor. A gente não consegue resistir ao pedido de um filho. Deus também não poderia fazer isso. Deus é o seu pai. Quantos creem nisso? Quantos têm Deus como pai? Jesus está dizendo algo poderoso. Ele é o pai. Você é escolhido. Se você é escolhido de Deus, Ele não vai deixar de te ouvir. Pai, olha só o que eu vou usar dizer para você aqui. Pai faz até umas... Se presta até certos papéis por causa dos filhos. Você já viu como o André baba por causa da Esther? Com essa barba toda aí, com essa testa toda franzida, a Esther só abre o olho, ela não fala uma palavra. Ele já fica assim. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa cansado do trabalho, de paletó, suado, cansado. Às vezes vinha do metrô assim, chegava em casa só o bagaço, o pó da rabiola. E aí eu tinha os dois pequenininhos, um com 1 aninho, já andando, segurando nas paredes, o outro com quase 3 aninhos de idade. E eu chegava em casa, aí os dois estavam na porta, parecia 2 cachorrinhos. Eu abria a porta assim, tinha até que pedir licença para não machucar. Papai, chegou, papai. Aí eu tirava os sapatos. Aí ele, papai, cavalinho, cavalinho. Aí o papai, o que fazia? Ficava de 4 no chão, cansado. E aí subia um pela frente, outro por trás, e eu ficava andando no apartamento, de cavalinho. Eu era o cavalinho. Não tente imaginar a cena e nem precisa, eu de cavalinho. Eu só estou falando que a gente se presta a essas coisas. Por quê? Porque a gente não consegue resistir ao pedido de um filho. Quem tem filho entende bem o que eu estou dizendo. Você ama incondicionalmente aquela coisinha. É assim que Deus te ama. Não faria Deus alguma coisa pelos seus escolhidos? Oh, que coisa preciosa é essa. Se nós sabemos dar coisas boas aos filhos, quanto mais Deus, quanto mais o nosso Deus. Então o Senhor está dizendo para nós fundamentarmos a nossa vida de oração no caráter de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é isso. Essa é a oração que persevera e não esmorece. É a oração baseada no caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? É completamente oposto daquele juiz iníquo.
é aquele que ama incondicionalmente os seus filhos e os seus escolhidos. Mas tem uma coisa que é muito interessante, na parte B desse versículo. Embora pareça demorado em defendê-los, essa é uma pergunta. Vamos falar a frase inteira para perceber bem o sentido. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está perguntando isso. Embora ele pergunta, ele afirma algo dentro da pergunta. Ele não faria justiça aos escolhidos, embora pareça que ele está demorando? E é aí que entra uma crise nossa. Porque nós precisamos fundamentar a nossa oração no caráter de Deus. O tema dessa palavra é a oração e o caráter de Deus. Mas o tempo, muitas vezes, é aquilo que nos causa estresse e nos faz esquecer do caráter de Deus. E algumas coisas acontecem que nos mostram um propósito da espera. Primeiro, o motivo de nós esmorecermos e deixarmos e perdermos a motivação para a oração são os aparentes atrasos de Deus e a perturbação que nos causa lidar com o silêncio de Deus. Deus às vezes parece estar demorando demais, mas pior do que Deus está demorando, parece que a gente não escuta nada de Deus. Parece que você está no ócio, você ouve eco de voz, mas você não consegue escutar Deus. Isso gera uma crise profunda no nosso interior. Isso tem tudo a ver com essa frase. Embora pareça que está demorando para respondê-los. Só parece. Escuta aqui. Só parece. Por que às vezes demora? O que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando do crente viúva. Do crente com necessidade. Do crente que precisa de alguma coisa. E precisa recorrer à benevolência de um juiz. E que a despeito da sua causa ser justa. E também a despeito do amor de Deus pelo que ora. O crente ele é forçado a lidar com esse silêncio divino. Que é desesperador. E com essa aparente demora de Deus. Mas o que Deus está querendo fazer? Me deixar louco por acaso? É isso que o Senhor está pretendendo? Que eu bata os pinos de vez? Que eu deixe de crer? Por que Deus demora? Primeira razão, porque Ele é soberano. Assim como diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 35. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus, aparentemente, demora porque Ele quer nos ensinar que o centro das coisas é Ele e não nós. Ele é o centro. Deus é o centro. Cristo é o centro. Cristo é tudo em todos. Então nós precisamos saber que Ele está cuidando de nós, sim. E que nós precisamos aprender que não somos o centro do universo e que a nossa oração nada mais é do que Deus falando consigo mesmo. Isso é uma loucura. Como assim, pastor? Oração, eu falei isso de manhã hoje, eu acho que é bem por aí. Oração é um monólogo. Como assim? Você fala que a gente tem que orar e desfrutar da presença? É exatamente isso. Você quando ora pelo Espírito, o que diz lá em Romanos capítulo 8, 26? Que você, primeiro, Lucas 12 fala assim, olha, não nos daria Deus também coisas boas, quando vocês pedem coisas boas ao Senhor, não vos daria também o Senhor do teu Espírito para vocês? Então a gente pede coisas, Deus dá o quê? O Espírito. Pelo Espírito nós oramos. E quando nós oramos pelo Espírito, quem ora? De fato, o Espírito ora por nós. Inclusive com gemidos que não podem ser expressados em palavras. Nós falamos com Deus, muitas vezes no Espírito, algo que a nossa boca seria incapaz de proferir. Mas estamos orando de fato aquilo que o próprio Deus sabe que nós precisamos. E a nossa oração chega diante de Deus e nós somos respondidos naquela oração. E isso se torna o quê? Um monólogo. É Deus falando com Deus através de nós mesmos. É o Espírito Santo fluindo através de nós e levando a Deus aquilo que nós precisamos. O que Paulo fala nesse texto de versículo 26 de Romanos 8 é exatamente isso. O Espírito ora como convém. Nós não sabemos muitas vezes orar como convém. Mas quando pelo Espírito, que sabe nos dar boas coisas, mais do que nós sabemos pedir, Ele ora aquilo que convém, e nós somos abençoados, pelo próprio Deus faz a obra completa, e eu e você somos abençoados.
Deus pede, Deus responde e você e eu desfrutamos como filhos amados. O que nós temos que fazer? Submeter-se à vontade de Deus pelo Espírito. Que coisa, hein? Eu lembrei de uma canção antiga e que eu gosto demais. Diz assim, tens os teus caminhos, tens os seus próprios planos. Alguém já ouviu? É do meu tempo, mas é do tempo de uns camaradas aqui também. Tens os teus caminhos. Eu não sei cantar ela direito, por isso que eu nem quis me aventurar hoje, né? Eu não sei toda a letra, mas essa parte é preciosa. É extraída de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós podemos imaginar que é bom para nós. Uau! Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Pai, esse é o juiz que julga a minha causa e julga a sua causa. Então não fica desesperado, porque Ele está no centro de todas as coisas. Ele está em você, Ele é o centro em você. E por conta disso, o tempo da espera, ele deve ser considerado como Deus mostrando para você que Ele é o centro. Outra razão é o amadurecimento. Nós esperamos às vezes as coisas porque precisamos amadurecer. Nós não estamos preparados para receber aquilo que pedimos muitas vezes. E o período do silêncio é o tempo de maturação que a bênção de Deus está tomando forma para você recebê-la e não destruí-la. O tempo fala disso, de uma maturação pessoal, para quando você receba a bênção de Deus, ela não seja destruída. Deixa eu tentar explicar melhor isso para você. Às vezes, eu falei das crianças, né? Uma criança de 1 ano de idade, se eu der um computador de última geração para ele como um brinquedo para ele, vai servir? O que ele vai fazer? Quebrar. Pegar o teclado, né, irmão Francisco? E pau, pau, pau. Não. Por quê? Porque é isso que ele sabe fazer. Vai pôr na boca. O teclado custou R$1.000. Vai detonar, vai pegar o monitor do computador e vai jogar no chão, o martelo. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu peguei o martelo do meu pai, amarrei e comecei a quebrar a parede e furei o cano da cozinha. Quem que deu esse presente para mim? Minha avó. Me deu um martelo e uma chave de fenda. Eu ficava lá com a chave de fenda assim, tac, 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 consegui furar o cano da cozinha. Meu Deus, miserável. Minha mãe ficou doida. Não acredito que você me fez um negócio disso. Isso é querer azucrinar as ideias, né? Não tinha maturidade para ter um martelo na mão. Você dá uma faca na mão de uma criança para cozinhar? Eu nunca esqueço, o Heitor, com 2, 3 aninhos de idade, ele adorava ir para a beira do fogão. Ele tinha desejo de pôr a mão ali, de fazer, e as vós sempre liberavam um tempinho para cozinhar junto com ele. Lá em casa o negócio era mais na lei, né? E aí ele ficava doido, quando ele via a chama do fogão, sabe a criança que só vê aquela pontinha ali? Ele via a chama do fogão, o que ele queria fazer? Pôr o dedinho, que ele queria descobrir e tal. A Deise sempre falava para ele, não põe o dedo lá, Heitor, você vai queimar o dedo. Não põe o dedo lá, Heitor. E toda vez aquela... Aí um belo dia, não deu tempo de chegar, e ele foi lá e fritou a ponta do dedinho. Tss, mas esse menino chorou. Mas dava uma dó de olhar aqueles olhão chorando. Pergunta qual foi a outra vez que ele foi pôr o dedo naquele negócio lá. Nunca mais. Eu olhei e falei para ele, bem feito agora. Nunca mais vou pôr o dedo aí, né? Avisei 500 vezes que não era para pôr. Tinha maturidade para fazer aquilo? Não tinha. O Heitor tem maturidade para eu ir lá e dar um carro para ele usar agora? Hã? Claro que não. Não tem habilitação, não tem carta. Vai virar uma arma na mão dele. Como é arma na mão de um monte de gente por aí, não é? Tem gente que não tem maturidade. Percebe? Talvez você ainda não está maduro o suficiente para receber aquilo que você tem pedido a Deus. Ele está te conduzindo num processo de crescimento. Quanto mais rápido esse processo avançar na sua vida, mais rápido aquilo que você tem pedido a Deus, você receberá.
Mas uma coisa é fato, Deus está ouvindo a oração de um escolhido. Aleluia. Terceiro propósito da espera. Nós nos desapegamos daquilo que é bom a fim de buscar aquilo que é excelente em Deus. Preste bem atenção nisso. Às vezes nós estamos esperando uma coisa muito boa, que aos nossos olhos é bom demais. Você fala, uau, que maravilha, se eu tiver isso, e faz 1000 planos. Mas Deus quer dar algo para você sobremaneira excelente, você não conseguiu enxergar ainda. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz, aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem grandes coisas preparadas para você, aquilo que você não viu ainda com os olhos, não ouviu, não chegou no teu coração, é o que Deus tem para você. Não sei se somente, pobremente falando, em questões materiais, mas em questões emocionais, em questões espirituais, em avanço, em alcance de ministério, em alcance de pessoas, em alcance de influência. Deus quer fazer algo que talvez seja infinitamente mais, como diz a canção que eu cantei, de Efésios capítulo 3, versículo 20. Infinitamente mais. Creia, Deus pode estar reservado para você, nas mãos de Deus, algo que é infinitamente mais do que aquilo que você pode pensar, crer ou pedir a Deus. Oh, irmãos, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Nós, muitas vezes, precisamos ter com José no poço. Sabe, José do Egito? O filho querido de Jacó. Às vezes a gente se vê assim. E a vontade é perguntar para José. Fala, nós estamos aqui junto. José, e os sonhos? E tudo aquilo que Deus falou com você? E a lua e o sol se curvando. E os feixes que se curvavam diante do outro. E esses sonhos maravilhosos. Às vezes nós estamos no estaleiro de escravos, completamente sem esperança, com José. Às vezes nós nos encontramos no calabouço da prisão, fria, gelada, sem a mínima esperança. E somos convidados a fazer o quê? Crer na soberania de Deus e no seu caráter, para continuar e permanecer e perseverar em oração e súplica. Confiando e crendo no caráter de Deus, nós podemos chegar ao ponto que José chegou um dia, de olhar para os seus irmãos que foram os seus perversores, aqueles que o venderam como escravo, e dizer para eles, hoje está muito claro para mim, não foi vocês que me enviaram para o Egito, mas foi o Senhor, para que vocês pudessem ter a sua vida preservada. Preservou a vida e a juventude inteira. Aparentemente ele perdeu os melhores anos da vida dele, mas o propósito de Deus é que ele passasse toda aquela luta durante anos a fio, para que um dia a nação de Israel, os seus irmãos e o seu pai pudessem vir até ele e ter o que comer. Deus está trabalhando e moldando a minha e a sua vida, porque às vezes nós não conseguimos imaginar, mas Deus não está só reservando o bom para você, há algo sobremaneira, excelente da parte de Deus para a nossa vida. Portanto, ore crendo no caráter de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Quando eu penso nisso, o meu coração rejubila por dentro, porque me faz ter coragem e ousadia para perseverar orando. Eu não sirvo um Deus que possa se comparar com aquele juiz iníquo e crápula que não se preocupava com os homens. Eu sirvo um Deus que julga as minhas causas, porque eu sou escolhido, menina dos seus olhos, e Ele olha para mim com todo amor. Eu sou alvo das maiores afeições e dos afetos de Deus por mim. Ele me escolheu e me ama, e ninguém pode mudar isso na minha vida. Ele te escolheu e te ama, e ninguém pode mudar isso na sua vida. Você é escolhido, é escolhida de Deus. Aleluia. Quantos são escolhidos de Deus aqui? Digam amém. Diga para alguém do seu lado, fala, você é escolhido de Deus, é amado, é precioso, é preciosa. E aí o versículo 8 diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Jesus deixa bem claro que a conversa aqui é o seguinte: vocês têm outro juiz. Não é como daquela viúva. E ainda que vocês estejam se sentindo como viúvas, você tem um Deus em quem confiar. Persevera. Ele tem caráter. Ele tem palavra. E aí ele pergunta, ele diz, depressa se lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não há como ficar sem resposta diante de Deus. E o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que no tempo do fim, os tempos finais, eles seriam caracterizados por muita incredulidade, muita falta de fé, muita carência de fé entre as pessoas. E o sentido da fé, à luz desse contexto que eu estou compartilhando com os irmãos, é que crer de um modo evangélico, por assim dizer, crer como se deve crer no Evangelho, ter fé como o Evangelho ensina que nós devemos ter, é jamais, diga comigo, jamais, confundir Deus com aquele juiz iníquo. Ter fé dentro desse contexto e à luz desta parábola que Jesus ensina, é não confundir Deus em hipótese alguma com esse juiz iníquo. Nós não podemos. Mas pastor, eu não faço isso. Pastor, em hipótese alguma eu faria isso. Jesus está perguntando aqui para os discípulos, o Filho do Homem achará pessoas que têm sua vida de oração firmada no caráter santo de Deus, crendo na sua lealdade, na sua natureza, e que ele se move por conta disso para responder à súplica e à oração dos seus escolhidos que clamam dia e noite? O Filho do Homem achará alguém com essa postura quando vier? No tempo do fim, haverá alguém que tenha essa atitude? É o que Jesus está perguntando. Jesus está dizendo que pessoas podem ter um Deus justo e aproveitar nada disso. Você pode servir um Deus justo e simplesmente não usufruir do benefício de ter um Deus justo. Por quê? Porque você está confundindo Deus com o juiz iníquo da parábola. Que perda incrível, irreparável. Que desesperador. Que desesperador. Com isso, ele revela, o Senhor Jesus revela a excelência da verdadeira fé. Olha só, do quanto que nós devemos investir tempo cuidando do nosso próprio coração, para que sempre o nosso coração seja encontrado, orando e suplicando a Deus como Pai, e não como um juiz injusto. E não dizendo, Jesus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, o Senhor me abandonou. Senhor, o Senhor existe só para o pastor, não existe para mim. O Senhor existe só para o meu líder de célula. Não, você é menina dos olhos de Deus. Eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua circunstância mais adversa nesse tempo. Não sei se você está achando que você foi abandonado, mas a palavra de Deus para você nessa noite é essa. Ele te escolheu, e porque Ele te escolheu, você precisa estar convicto disso para orar com base nesse caráter de Deus. Ele não pode ser confundido com um juiz maligno. Quando nós desconfiamos do caráter de Deus, é isso que nós estamos fazendo. É o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Precisamos investir tempo em ler a Bíblia, em compartilhar da palavra, em separar tempo para buscar os tesouros escondidos da palavra. Sabe, ler a Bíblia e buscar os tesouros escondidos da palavra é como você estar numa noite de luar claro, com o céu limpo e descobrir novas estrelas no céu. Já fez isso no interior? Aqui é difícil fazer isso, né? Essa cidade nossa é muito cinza. Muito difícil de à noite você ver alguma estrela. Mas quando você vai para o interior de São Paulo, alguém já teve essa experiência de deitar no chão e olhar para cima? Ou mesmo sem deitar no chão, olhar para cima? É bom, não é bom? É lindo ficar contando estrela. Já contou estrela com o Luiz, Ruth? Que maravilha, hein? É melhor ainda contar estrela com a Deise, né? Dou a mão para ela, amor, vamos contar estrelas. Aleluia. É lindo aqui descobrir coisas novas na Bíblia. É como se a gente estivesse descobrindo coisas novas na criação, coisas novas da parte de Deus. É preciso investir tempo de solitude. A cultura, irmãos, desse tempo, quer nos conduzir para exatamente isso, confundir Deus com o diabo. A cultura desse mundo quer nos confundir para isso. Por isso que a gente precisa gastar tempo de solitude com Deus para conhecer cada vez mais o Deus que servimos e o caráter deste Deus.
A gente precisa participar da ceia, a gente precisa participar de comunhão junto, a gente precisa buscar o Senhor juntos, precisa jejuar junto, precisa buscar o enchimento do Espírito Santo juntos, precisamos fazer isso também sozinhos na nossa casa, precisamos estar rodeados de pessoas que desejam essas coisas, porque a cultura do mundo diz que a gente não tem tempo para isso. Não tem. Deus está preocupado. Você já ouviu? Eu já ouvi muita gente, não foi um só não. Deus tem muita coisa para resolver do que eu ficar enchendo as paciências dele com isso. Quem já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muita gente no mundo falar isso. Não, Deus está. Alguém está lá com a gripe. E a pessoa se acha tão assim, cheio de si. Ele fala assim, não, Deus tem mais preocupação. Tem criancinhas passando fome na África. A minha febre aqui, Deus não está se importando. Não, Deus está se importando sim com você. Deus está se importando com as criancinhas que passam fome na África, mas Ele também está se importando com você. Com a sua enfermidade, com a sua necessidade, com a sua falta de dinheiro, com a sua falta de amor, com a sua perda de relacionamento, com os problemas que você tem. Deus está definitivamente preocupado com você. Deus está preocupado com o seu sofrimento. Às vezes a gente sofre sozinho, perde alguém querido, que ama. Perde num relacionamento, ou perde porque partiu, porque o Senhor recolheu, ou perde por alguma razão, e você sofre e acha que está abandonado. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não te abandona, Deus está preocupado com o seu sofrimento, quando Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, Ele está falando, os teus sofrimentos importam para mim, e eu quero dividir eles com você. Isso é coisa de Pai, isso é coisa de Deus, amando-nos como seu filho, como seus filhos. A fé, irmãos, firme e ousada, ela vem desse ato simples de você sentar numa cadeira e ouvir a palavra de Deus. Sabia disso? O apóstolo Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Algo de sobrenatural acontece num ambiente como esse. Algo que não acontece em nenhuma outra parte do mundo, acontece aqui. Quando nós sentamos num banco para ouvir, sentamos numa cadeira para ouvir da parte de Deus e recebermos revelação da parte de Deus a respeito da sua palavra. Você é acrescentado em fé e você é transformado porque você está ouvindo a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença para que a cultura do mundo não te afete. Mais uma vez eu quero insistir e repetir isso para você. O Senhor está dizendo nessa parábola que nos últimos dias haveriam pessoas confundindo Deus com o diabo. Haveriam pessoas confundindo Deus com aquele juiz iníquo da parábola. Portanto, não vê sentido nenhum em gastar tempo em oração. Jesus fala toda essa história, toda essa parábola e mostra qual é o comportamento e o caráter de Deus para com os seus escolhidos, depois de proferir uma única frase. Respondendo-lhes, Jesus disse-lhes a respeito do dever de orar sempre e não esmorecer. E aí ele começa a contar essa história toda. O que Jesus estava querendo ensinar? Que quando nós oramos baseado no caráter de Deus, se aquela viúva pôde extrair alguma coisa boa de um juiz tão ruim, como é que eu e você, como escolhidos de Deus, não receberíamos do Senhor aquilo que nós pedimos a Ele? Não confunda Deus com alguém que é imundo, sem amor e que não respeita as pessoas. Ele te ama e mais do que isso, Ele respeita você e respeita o seu sofrimento, respeita a sua dor e Ele está junto com você nessa. Diga para a pessoa do seu lado, Ele está junto com você nessa. Jesus está junto, Deus está junto com você. Queria pedir para os irmãos do louvor subirem aqui para nós orarmos. Aleluia.